Nem todo milagre começa com luz. Alguns começam com vergonha, uma festa cheia de vozes, risos, aparências. Mas por trás da alegria, havia um medo escondido. O vinho acabou, e quando a provisão acaba, o coração humano entra em pânico. A honra treme, a fé é testada. Mas é sempre assim quando tudo parece sob controle. Deus observa em silêncio. Então a falta se revelou. E por isso, o que era celebração virou tensão. Jarros vazios, esperanças vazias. Logo, ficou claro, não havia mais força, nem estratégia, apenas confiança colocada à prova. Então o impossível começou sem anúncio. Água simples, silêncio profundo. E quando foi provada a falta, desapareceu. O comum se transformou. E a vergonha não teve mais lugar. Até hoje, o primeiro milagre não fala de vinho. Fala de vazios. E você, o que ainda tenta esconder, quando Deus só espera que você entregue o que falta? Dizem que o primeiro erro da humanidade não nasceu da maldade, nasceu da dúvida. Tudo era pleno, tudo era suficiente. Mas no silêncio do jardim, uma pergunta começou a crescer. E quando a certeza encontra a curiosidade, o coração começa a vacilar. A confiança treme, a obediência pesa, mas a tentação nunca grita. Ela sussurra. Então a verdade virou questionamento. E por isso, o limite passou a parecer injusto. O fruto não parecia morte, parecia promessa. Logo, o desejo venceu o aviso. E a fé lentamente virou orgulho disfarçado de escolha. Então a mão se estendeu. O fruto foi tomado. O instante foi curto, mas o eco eterno. Os olhos se abriram, e junto com a visão veio a culpa. A inocência caiu. O medo nasceu. Dizem que até hoje toda tentação começa do mesmo jeito, fazendo o errado parecer inofensivo. E você, qual limite anda questionando em silêncio? Você sabia que o maior gigante daquela guerra não tinha corpo, tinha forma de medo. Israel tremia diante de Golias, mas a verdadeira batalha acontecia dentro de cada soldado. A dúvida, a vergonha, a sensação de ser pequeno demais, era isso que realmente paralisava o povo. Mas quando todos recuam, alguém sempre decide enfrentar o que assombra. Então Davi avançou, não porque era forte, mas porque sabia que fugir alimenta monstros, e por isso, cada passo dele desmontava o orgulho do gigante. Logo aquela guerra deixou de ser sobre força e se tornou sobre fé contra a arrogância, sobre pequenez contra a própria sombra do impossível. Então veio o momento em que o gigante riu e logo depois o silêncio, uma pedra, um impacto seco. E o que parecia invencível caiu como poeira. O medo desabou junto com ele. Dizem que até hoje, os gigantes mais perigosos não estão lá fora, estão dentro de nós. E você qual deles precisa derrubar antes que ele derrube você? Você sabia que o primeiro muro entre Deus e os homens não foi feito de pedra, foi feito de orgulho. Depois do dilúvio, a humanidade caminhava unida, mas não humilde. Havia um vazio dentro deles, o medo de serem esquecidos, de não valerem nada sem um nome. E o medo, quando cresce, vira ambição. Mas a ambição sem limite nasce pequena e termina gigante. Então decidiram construir uma torre que tocasse o céu, não para chegar a Deus, mas para provar que não precisavam dele. E por isso, cada tijolo era colocado com mais soberba e menos devoção. Logo, o trabalho virou alvoroço. A voz divina virou ruído distante, e o coração humano virou templo de si mesmo. Então veio o silêncio, e logo depois a quebra. As línguas se confundiram, as mãos tremeram, a unidade desabou, e o sonho de tocar o céu virou poeira aos pés da própria torre. Dizem que até hoje, toda vez que alguém tenta se levantar, acima de tudo a confusão volta. Você sabia que o primeiro orgulho do universo não nasceu na Terra? Nasceu no coração de um anjo que achou que podia brilhar mais que Deus. Ele foi criado para a luz, mas a luz virou espelho. E no reflexo, Lúcifer começou a amar mais o próprio brilho do que aquele que o criou. Um pensamento silencioso, mas fatal. Mas orgulho nunca para onde começa. Ele cresce. E, portanto, o que era adoração virou comparação. O que era serviço virou desejo. E logo, o anjo mais belo passou a acreditar que merecia o trono que não era dele. Mas quando alguém tenta subir acima do céu, inevitavelmente cai. E por isso sua rebelião arrastou outros. Sombras que seguiram sua mentira. Então veio o rompimento. A voz que um dia ecoou entre os coros, agora gritava contra o próprio Criador. E num instante o céu se fechou. Lúcifer caiu. Caiu como um relâmpago. E onde tocou nunca mais houve luz. Você sabia que por 100 anos ele foi chamado de louco? Mas quando o primeiro trovão ecoou no céu, ninguém mais riu. Deus olhou para a terra e viu que a maldade havia tomado conta de tudo. Então escolheu um homem, Noé, e lhe deu uma missão impossível: construir uma arca em um lugar onde nunca havia chovido. Enquanto Noé trabalhava, as pessoas zombavam dele todos os dias. Riam, apontavam e diziam: onde está essa tal chuva?
Mas ele continuou confiando na voz de Deus. Até que o primeiro pingo caiu. O céu se abriu em fúria. As águas começaram a subir, engolindo tudo que existia. E a arca se tornou o único refúgio de vida. Durante 40 dias e 40 noites, o som da chuva era o som do fim. Mas quando tudo pareceu perdido, uma pomba voltou trazendo um galho verde. E naquele instante o mundo soube que a esperança havia renascido. Dizem que as maiores quedas não começam com inimigos, começam com confiança demais. Sansão parecia invencível, força fora do comum, chamado divino. Mas por dentro havia um segredo guardado. E quando a força externa cresce, o coração muitas vezes relaxa. A vigilância cai, o limite se aproxima. Mas a fraqueza nunca se rebela de uma vez. Ela se esconde no afeto. Então a intimidade virou descuido. E por isso, o amor virou porta aberta. Sansão brincou com o perigo. Logo, o segredo sagrado virou conversa comum. O dom virou vaidade e a confiança, cegueira. Então veio a traição, não com gritos, mas com silêncio. Enquanto dormia, perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a identidade. E o homem que nunca foi vencido foi quebrado por dentro. Dizem que até hoje, muitos caem do mesmo jeito, não por falta de força, mas por descuidar do coração. E você, qual fraqueza anda protegendo em segredo?